Programa livre para todos os públicos. Ter um podcast não é fácil, é importante ter aí um tema central, é importante atingir um público específico. E eu vou falar com eles que tem um podcast que tem um público super específico, mas tão variado dentro desse público específico, e você vai adorar acompanhar esse podcast. Eu tô falando de Fábio Nobre e Alisson Almeida, nossos convidados de hoje do Fofocalisson, porque eles vão falar do Conversa, que é um podcast sensacional e vai divertir você. Tá chegando o mês do orgulho LGBTQIAPN+, e o Fofocalisson fala agora sobre esse assunto. E estamos no ar! E vamos lá conversar então com o Fábio Nobre. Fábio Nobre você já conhece. É diretor aqui do Fofocalisson Entrevista e diretor de vários projetos do Sistema Verdes Mares, Mistura Boa, Nas Garras da Patrulha, Ceará 360. Ceará 360. É tu. É tu. E aí, além de tudo isso, ele tem projetos sensacionais. Quem acompanhou o Fofocalisson com ele sendo entrevistado, sabe que ele tem projetos interessantíssimos aí, fora da televisão, mas também em frente às câmeras, nos palcos, teatros, mas também em frente às câmeras, que é esse podcast. E ele está acompanhado do Alisson Almeida, que está aqui com a gente também, e vamos falar sobre o Conversa. Vamos primeiro falar sobre o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Falei certinho? Certo, certíssimo. Que é mês de junho? Mês de junho. E o podcast vem por conta desse mês, é a importância desse mês e o assunto vem atrelado a ele. O que é o podcast de vocês? Me conta. Conta tudo. Vamos lá, vamos começar aqui. Esse projeto ele foi realizado através da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Com o edital de Cultura e Arte LGBT. E ele vai tratar sobre a noite LGBT da cidade de Fortaleza. Então, com isso, a gente resolveu, então, lançar ele assim, próximo do mês do orgulho, em comemoração ao orgulho e tudo. A gente vai ter 10 episódios, né? Vamos lá. A noite LGBT de Fortaleza, o que entra nisso? Boates, shows, festas temáticas, eventos, né? Personalidades. Personalidades. Os encontrinhos podem ser, inclusive, não em uma casa específica. Sim. Se o público LGBT se encontra de forma espontânea, num bar, na calçada, num canto, que vira referência, vai estar lá no podcast também, né? Sim, já entra. Já é uma das referências, né? Que a gente tudo que as pessoas viveram desde a década de 80, que são 40 anos mais ou menos que a gente está contando. Tem essa viagem ao passado? Totalmente. Caramba. Começa nisso. Sério? Da década de 80, de como era aquela época, de que lugares as pessoas iam naquela época. E para onde as pessoas iam na década de 80 para curtir a Eu noite não sei LGBT? porque eu não era nascido, né? Tu é jovem, é verdade. 22. E é incrível, tipo assim, que antes de fazer o podcast, a gente já fez uma pesquisa bem grande, né? Pra saber, pra ter o assunto. E quando a gente foi fazer, a gente se surpreendeu com os convidados que traziam cantos que, tipo assim, a gente nem imaginava que existiam na época, né? E a descrição deles é bem interessante em relação a esses locais, porque transmite a gente pra aquela vibe, pra aquela festa, Você fica pra aquele curioso, evento. né, de conhecer. No dia que a gente gravou com a Maura Cassius e a Tatiana Hilux, né, eles falaram de um lugar chamado Galpão. E aí, quando a gente pediu a descrição do lugar, a gente ficou super, né, curioso de ir, porque eles falaram, não, lá era um galpão mesmo. E aí o lugar para sentar era Banco de carro. banco de carro que era arrancado, virava o sofá lá do lugar, tipo, ficava um DJ no meio. Que não existe mais. Não existe Não mais, foi na existe década de mais. 80. Mas pela descrição na entrevista, vocês acabaram sendo remetidos a esse lugar, mesmo não existindo mais. Isso é interessante, quando a entrevista é bacana e é bem feita, porque ela faz isso, ela faz a gente viajar. Nesse podcast, vai rolar muitas viagens emocionais? Muitas. Essa memória afetiva, coisas que a gente só escutava falar, que ficava viajando, a gente aprofunda mais no podcast, né? Porque a gente vai falar com pessoas que tiveram aquela vivência, percursores, a gente fala com pessoas que foram organizadores das casas, né? A gente vai trazer pessoas que promoviam essas festas e aí fica tudo mais real, traz esse registro, ele fica bem melhor com essas pessoas, né? E vale deixar aqui claro que são apenas 10 episódios. Nesses 10 episódios foram 21 convidados, 22, né? Porque tem um episódio que vão ser 3 páginas e tudo, né? Então foram mais pessoas.
Mas a gente viu que se tivesse como fazer, daria para fazer 500 episódios. Tem muita gente pra Tem contar. muita gente, muita história assim, pra ser o tempo é muita muito história. curto, a gente traz 2 convidados por episódio e que nem sempre dá tempo para contar tudo. Tipo assim, a gente tenta fazer um resumo de algumas das vivências dessas pessoas, mas que daria para fazer um negócio bem Muita maior. coisa. Daria. Você já deixa aí no ar que vai ter uma outra temporada, né? Ah, seria gente bem já viu, interessante, com né? Se tivesse uma certeza. temporada nova. Com certeza. Seria Mas bacana. vamos focar nessa, que essa aqui também tá bem, Vamos focar legal. nessa. Eu quero lista de convidados. E além dos 10, a gente lançou agora o episódio, que é um episódio especial, que é o episódio 0, que ele traz a participação da Carla Colares, que ela é uma mulher trans, né? Que foi percursora em shows em boates aqui, com balé, que trazia toda uma apresentação de casas bem antigas. E o relato dela, a história que ela conta até os dias de hoje é uma coisa assim incrível, que às vezes a gente como entrevistador, a gente não tinha mais o que perguntar, era só admirar aquele relato, a gente ficava olhando aquilo e querendo viver naquela época e querendo ter presenciado tudo aquilo. E é muito O bom. episódio está no ar já no YouTube, depois o pessoal pode ir lá para conferir. E é bem interessante a da Colares, porque ela conta coisas de dificuldades também, né? Assim, na minha época, quando ela fala da época que ela viveu essa coisa da arte, é totalmente diferente dessa época de hoje. E isso é uma das coisas também que a gente traz dentro do podcast. Como era antes, como é hoje, né? Porque as dificuldades eram maiores, porque aqui a gente não tem loja de peruca, não tinha na época, né? A roupa, né, que ela fala também que não tinha, era mais difícil, tinha que pedir a roupa, Como a fazia? peruca e tal. Eles pediam de São Paulo. Tinha que vir de Tinha fora. que esperar, meu show é daqui a 10 dias, não dá tempo. Aí teria que esperar mais tempo e tudo, né? Fora coisa de música, né? Que hoje você tem as plataformas, é muito mais prático. Antigamente eles tinham que levar o CD para botar para tocar, aquela faixa tal. Era toda uma história. No passado, as festas em boates que tinham drag queens, por exemplo, pensava-se muito em apenas aquele show da drag queen que não, assim, é uma arte bonita, legal, a gente continua gostando, mas era só bater o cabelo e fazer o tuts-tuts, né? Hoje, eu não sei se hoje, vocês vão me dizer agora, existem shows espetaculares que dignos de Broadway. Isso é agora recente mesmo ou já existia e não era percebido, não era valorizado, mas já tinha isso nas boates? Já tinha. A própria boate Divine, que é uma boate que fechou em 2014, durou 14 anos, ela já trazia esses shows especiais, né? Eles tinham lá um espetáculo chamado Divas, que era o especial de aniversário, né? E que se montava um grande show. Era um show de 1h30. Então eram diversos números. Teve divas que tinha 25 artistas num palco minúsculo, mas conseguia colocar todo mundo. Então, assim, teve o Cats, que elas até falam também no podcast, né? Cats, lembra? Halloween, teve festas de Halloween também. Final de ano tinham eventos como The Best of Drag, que juntavam as melhores drags do ano, que juntavam na virada do ano para fazer um show e a casa lotava com bastante artistas. Era, assim, Inclusive, eu sempre faço no podcast. Ele é uma ex-drag, ele era drag. É? Sim. Sério? Qual era o nome da... O nome era Aaron É Bracho. personagem fazia que drag. chama? Muita gente faz, Assim, fala, né? eu conversando com uma pessoa que Na que época faz a gente drag, falava o que é que eu como pergunto? ator transformista. E é bom até Honesto. deixar aqui claro, porque é exatamente isso. Assim, antigamente se falava as transformistas, as drags eram uma outra classificação. Existiam 3, né, Alisson? Era 4, era drag queens, transformistas, caricatas e andrógenos. Aí era divididos. Cada um tinha o seu grupo. Essa- Tinha o grupo das transformistas, o grupo Categorias. das drags, das andrógenas e das caricatas. Mas as que subiam no palco para fazer as apresentações? Era Todas as Todas elas, elas. todas Todas- elas todas faziam. se apresentavam? Mas todas no seu nicho. Qual era a tipo, diferença? a caricata é a que fazia humor, né? Que se vestia assim, uma coisa Aurineide Camorupim, né? Raimundinho, Dessa Falasca. vibe. É. A personagem, né? A de humor. transformista era a que vestia mais mulher, né? A figura feminina. A drag queen era aquela coisa mais colorida, espalhafatosa, né? Brilhante. E a andrógeno, ela variava entre o feminino e o masculino. Ficava naquela coisa que as pessoas não entendiam muito, não conseguiam muito bem decifrar. E hoje todos são chamados de drag, Drag queens. queens. Todos foram É. chamados. É melhor assim ou não? Engloba... Na verdade, foi uma
veio a partir de RuPaul's Drag Race, né? Que aí virou essa febre mundial. E aí tudo... Acho que até o Pablo Vittar aqui no Brasil também ajudou Sim. muito que fosse chamado de drag queen. Aí Porque a tudo é Pablo, drag. visualmente, ela é transformista, né? Se você for classificar como era antes, né? Não era tão drag. E aí, como ficou drag queen, a Pablo, a Glória, então acabou que todo mundo foi chamado É de até drag. também que, tipo assim, com o passar do tempo, a estética da drag queen também mudou, né? Aquela coisa que era muito espalhafatosa no início, como a gente tinha a Isabelita dos Patins, que era o rosto muito branco. A El Que Maravilha, que era uma drag queen, né? Digamos assim, uma mulher drag queen. Aquilo foi se moldando, foi ficando mais feminino, mais básico, mas sempre com aquela característica Nani People, né, colorida. A Nani People. Aí a pergunta, então, pegando carona nesses nomes, Nani People, Isabelita dos Patins, Sim. né? A Pablo Vittar. Quem são as grandes referências do universo de drag queens, na opinião de vocês, considerando as entrevistas que vocês fizeram? As drags, elas se baseiam mais em quem? Tem aquele grupo que se baseia mais na Rogéria, por ser mais do passado, e tem as que se baseiam mais na Pablo, ou tem uma figura que é a mãe de todas, digamos? No podcast, a gente faz essa pergunta, né? E assim, geralmente as referências, por incrível que pareça, são das artistas locais também, né? Elas até mencionam esses nomes e tudo, mas a maioria delas fala dos artistas locais também, tipo a Camille, a Adma, aí elas falam da Lena, né? A Naara, Lena com a Ox, Rayana Rayovac, que já falam também da Camille. A do Ceará é a Lena mais famosa da história das drags, ou teve alguma que eu não tô lembrando agora e foi super importante para? Acho que tem muitos nomes aqui que são Muitos importantes. nomes A Lena fortes. realmente é porque a Lena saiu de uma bolha, né? Aquela bolha da boate, do coisa, a Lena foi pra TV. Rompeu, né? Então ela saiu de uma bolha. Então ela consegue ser esse nome mais conhecido por todo o público, né? Não só pelo público gueto, né? O público LGBT, mas todo o público de casa. Então todo mundo conhece a Lena por conta dos programas de TV, dos quadros. Mas tem muitos outros nomes, né, Alisson? Bem famosos aqui. Aqui a gente tem uma cena muito forte. Amanda Marques, Exatamente. A gente tem uma cena muito forte, drags muito boas. E desde sempre foi assim. Elas incluíam balé nas apresentações. Você falou sobre grandes espetáculos. Aqui já iniciou assim com grandes espetáculos, né? A Carla Colares, que é do nosso episódio que está no ar, ela é uma grande bailarina. E ela iniciou fazendo balé para outras pessoas e depois assumiu o palco como protagonista, como drag, e trouxe o balé, onde ela era professora, para os palcos. Então, tipo assim, ela montava grandes espetáculos, ela era reconhecida. Para abrir casas, ela era chamada, né? Inclusive, Dade Vai, não foi? Ela conta no podcast que ela foi chamada para abrir por conta dos espetáculos dela. E isso sempre foi muito bom. Sempre, eu como drag, eu via muito, eu tinha muitas referências delas, né? Tanto as transformistas como as próprias drag queens daqui sempre foram muito grandes. E talentosas, assim. Talentosas. Eu sempre digo que a gente, né, os artistas locais aqui de Fortaleza, não deixam nada a desejar para outros artistas de outros estados, principalmente São Paulo, Rio, né, que são esses eixos maiores. Porque elas têm uma dublagem muito boa, né, talento, tem bons shows, né, montagem de bons shows. Mas isso é uma característica das artistas do Ceará, comparando com do Rio, São Paulo, por exemplo, ou seria uma característica das artistas do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, ou não? Ceará se destaca no Nordeste, por exemplo? Eu falo do Ceará porque eu conheço a fundo os artistas daqui, né, assim, de outros estados eu não... Assim, conheço às vezes a gente viaja, aí vai na boate ver e vê o show, mas não dá pra comparar muito, né? Assim, Não tem uma referência de outros estados tão forte como no Ceará. Eu sei como que o Ceará no Sudeste, né? é muito bom. E o que a gente faz com a estrutura que a gente tem, desde o início também, é uma coisa que salta aos olhos. Porque aqui também nunca teve, assim, grande investimento, grandes possibilidades, grandes palcos, né? A gente foi para São Paulo para assistir um show, um palco grandioso, uma plateia imensa para assistir aquele Palco show. sobe, abre, o pessoal desce de cima, assim. Exatamente. E tipo assim, e a gente vê que as artistas daqui, com bem menos, fazem muito mais.
né, do que as artistas que a gente viu fazendo. Então, tipo assim, se a gente tivesse uma estrutura melhor, boates, investimento, um salário melhor, um bom cachê. Né? Agora eu te pergunto, vale a pena? Eu sei que você também é empresário, né? Sim. E você é diretor, então tem toda essa visão empresário também é? Já. Não, acho que né? não. Acho que não, mas tem uma Eu visão, sou né? produtor mesmo. Vale a pena, produtor, né? Vale a pena, por exemplo, um empresário hoje no Ceará que não tem nenhum segmento, não tem nenhuma conexão com a comunidade LGBTQIAPN+. Vale a pena para o empresário tirar o dinheiro do seu bolso, do seu caixa e investir em negócios para esse público, acreditando que essas pessoas consomem, essas pessoas compram, essas pessoas gastam dinheiro e eu vou ter um retorno como um negócio mesmo. Isso vale a pena ele fazer isso hoje ou não? É melhor que fique dentro da esfera do público? Se ele for autêntico, né, de querer ajudar, patrocinar, apoiar de verdade, ele vai ter um retorno. Se ele não for pensar só no lucro. Porque, de fato, como você falou, é um público que consome. É um público que bebe, é um público que viaja, consome é um muito. público que o dinheiro que ganha é todo para se divertir, né, praticamente, assim. Não só para se divertir, mas também para investimento, sabe? Comprar uma casa, um apartamento e tal. Então, é um público grande, e inclusive eu acho que tem dados sobre isso. E se tem um empresário que topa investir, com certeza ele vai ter um bom retorno. Não é à toa que grandes marcas já fazem isso, né? Em contrapartida, que tu falou, tem que ser autêntico. Se não for, e a comunidade percebe, aí também já acaba. Se você percebe o Pink Money, todo mundo se junta. Me conta o que é Pink Money, porque eu ouvi esse termo recentemente. Quem foi que... Ah, lembrei, foi uma artista famosa aí, que um ex dela... Que artista? Jojo Todinho, eu vou falar. O Lucas Souza, ex dela, disse que ela acusou ela de Pink Money, né? Explica pra galera o que é Pink Money. Na verdade, não só ele, né? Mas a comunidade toda se posicionou em relação ao Pink Money dela. É quando você usa da pauta para ter um engajamento, para ganhar um trabalho, para ganhar dinheiro, usando daquela pauta. E em seguida, você descobre que a pessoa não... utilizou realmente só por conta quis do ganhar dinheiro. Então, é mais ou Ela menos não isso que eu tava estava falando. engajada. Pode ser um empresário que só quer faturar, mas não está preocupado no bem-estar, não está preocupado em defender a causa, não está preocupado em ajudar, né? Ele Aí, sabe que tem lucro, aí ele vai atrás daquele lucro. que também pode não ser tão saudável. Sim. Mas se ele investir e colocar pessoas ligadas à causa para cuidar, não seria um bom negócio? Por exemplo, uma grande boate bacana que reviva os momentos de ouro da Divine, que faça as drags se apresentar. Se o empresário quiser investir nisso, mesmo ele não sendo LGBT ou não Se houver vivendo. autenticidade Mas tem, naquilo... e até tem, né? A gente tem donos de boate que não são LGBTs, mas que abriram as boates. Mas tem também. pessoas lá dirigindo e cuidando que são do segmento. Hoje é porque a gente tem poucas boates aqui, né? A gente tem... Não tem como... Mas eu vou te dar um exemplo, que é também bem interessante, ligado. Onde a gente faz... O estúdio que a gente grava o nosso podcast é de um hétero. E ele tem um programa que é de terços católicos. Aí, então, tipo assim, o estúdio dele tem essa temática. E quando a gente vai gravar, a gente já coloca toda a roupagem do Conversa. E, tipo assim, ele recebe a gente e ele fica tão interessado no nosso conteúdo... Ele comenta depois, gente, eu não acredito que isso acontecia. Ele acha interessante a conversa. Nossa, é interessante a história, então acho que o pessoal vai gostar, né? Ele sempre fala, esse negócio vai dar certo, porque o pessoal vai gostar das histórias. Aí a gente contratou o serviço dele, ele um hétero, né? Ele tá fornecendo o estúdio dele pro nosso conteúdo, mas a gente vê que ele gosta, que ele... É um espectador, né, também. E fica bem legal. Estou recebendo Fábio Nobre e Alisson Almeida aqui. A gente está falando sobre o podcast. Já está no ar o episódio especial, né? Digamos, lançamento. Episódio de lançamento, episódio 0. A gente Com tá quem? chamando Carla Colares. No YouTube. No YouTube. Facinho encontrar. E E a gente vai já dizer o nome, né? Daqui a pouco a gente vai dizer o nome. Eu gostei pessoal do deve estar desenho curioso. na blusa.
Gostei do desenho. A gente vai já falar aqui mais sobre esse podcast. Vou perguntar para eles, porque o podcast é dividido em episódios, né? Tem episódios temáticos, né? Vou já perguntar aí sobre esses episódios e vou perguntar se vocês estão gravando os episódios, já tá gerando polêmica sobre aí o podcast, tá tendo uns atritos, umas confusões, um disse-me-diz. Já já vocês vão falar sobre isso, contar muito mais aqui no Fofocalisson. Voltamos daqui a pouco então com o Fábio Nobre e Alisson Almeida falando tudo sobre o podcast Conversa Viada. Voltamos daqui a pouco, viu? Não se bula.